A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai para você que está aí. Estamos começando mais um Pode Se Erguer Cast, maravilhoso. Eu estou muito feliz que estamos com um convidado super especial, né, Samira? É. Mais um super especial. E eu vou te falar, eu já conheci ele agorinha. E eu tô desse jeito aqui feliz porque o cara passa uma felicidade para nós. Isso que é o bom, né, Samira? Então, já já você vai estar com a gente, vai saber quem é. E vai ser topzera, né? Você já tá vendo aí, né, no vídeo aí. Já tá meio maluco. E se você já chegou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso YouTube ali, comentar, compartilhar tudo que você tem direito, né, Samira? E enviar para os seus amigos, porque cada família que vê esse podcast e alcança mais vidas, são conteúdos que o céu tem para nós reservado. Cada convidado é especial, já falei, né? Lá no Instagram eles perguntam, e aí, como que é? Eu falo assim, olha, são convidados diferentes, são conhecimentos diferentes, são experiências diferentes, então é importantíssimo você enviar isso daí para mais alguém, envia no grupo da tua família, nos grupos do WhatsApp, você que é adolescente, envia nos grupos dos seus amigos, porque é algo que vai edificar. Isso daqui é um conteúdo que vai te edificar e a tua mãe e o teu pai vai ficar bem feliz se pegar o teu telefone pra ver o que você anda assistindo, entendeu? É isso aí, vai ser top. Então já vamos apresentar o nosso convidado? Em nome de Jesus. Então vamos com o Walter, mais conhecido como Tio Walter. Tio Walter, eu ia falar Tio Walter. Walter, pode falar, se apresentar, que as pessoas estão em casa, estão doidas para conhecer o senhor. Rapaz, bom, eu quero cumprimentar a todos vocês, o Pedro, a Samira, né? E a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo neste momento. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Walter, conhecido como Walter Prado, né? Eu estou em Camboriú já há 18 anos, mas sou de Campinas, São Paulo, nasci em Campinas, São Paulo. Me criei a vida toda, bem dizer, lá nessa cidade, né? Sim. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus tem seus... Já a gente vai continuar. Sim. A gente vai já continuar, mas primeiro de tudo vamos começar com os nossos patrocinadores, são os que mantêm também o nosso podcast e é muito top também. Vamos começar com a Mariela Beauty lá do centro de Camboriú, mais uma vez, Mariela Beauty lá do centro de Camboriú. Se você precisar fazer suas sobrancelhas, fazer extensão de cílios, tudo que for relacionado à sua beleza, procure a Mariela Beauty lá do centro de Camboriú. Elas vão estar lá pronta para atender você e eu já deixei aqui o Instagram delas, não esqueçam. Precisa de cílios, sobrancelha? Mariela Beauty, lá do centro de Camboriú. Vamos fazer rapidinho, né, Samira? Pra ter bastante tempo pra gente conversar, brincar aqui, né? Porque vai chegando no final, meu Deus. Aí que começa a cair o fogo do céu. E aí a gente quer tempo, e por isso que a gente não deixa os patrocinadores para depois. Eita glória! Porque se deixar para depois, não tem como falar deles. Isso aí. Vamos com a JR TVs, também lá do centro de Camboriú. Se você precisar com um controle para tua TV, se você precisar cabo HDMI, fazer a manutenção na tua TV, comprar, vender tua TV, procure a JR TVs também lá no centro de Camboriú. O Instagram dele já passou aqui. Não esqueça, se precisar de algo para tua TV, JR TVs, né, Samira? Você tá se falando aqui no fim. Desculpa, Samira. É assim mesmo, é o programa. Olha, ele não é Deus, mas ele tem um controle para a sua televisão. Entendeu? Deus tem o controle de tudo. E a JR TV tem o controle, da sua TV. É isso aí. Vamos voltar com o Tio Walter. Tio Walter que veio de São Paulo para uma igreja missionária. Vamos entender como foi que começou essa caminhada, se o senhor já veio de um lar cristão ou não, se converteu aqui, se converteu em São Paulo. Conte um pouquinho dessa história. Rapaz, Pedro, é o seguinte, eu nasci num lar cristão, né? Meu lar foi uma bênção, uma família muito querida, uma família muito abençoada, tanto que hoje meus pais já dormem no Senhor. Sim. Mas assim, o legado de amor, de carinho, e aquela passagem bíblica que diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar, que ainda que ele cresça, ele não se desviará dele. Isso se cumpriu na minha vida, né? Porque desde berço
na igreja, cresci embaixo dos bancos da igreja, como se diz sempre, né? Quando nasce na igreja, né? E desde pequenininho cantava com a minha irmã, a gente colocava uma cadeirinha atrás do púlpito, eu e minha irmã já cantava desde pequenininho, né? Lembrei da Samira. Por quê? Tu não falou que quando tu era pequenininha, tu pregava também pra tua almofada, né? E a almofada se converteu. Olha aí, Se converteu. Olha aí. Pode continuar. Então, desde pequenininho a gente já tinha um ensinamento, tinha uma base. Com 6 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha só. Então assim, tinha uma alegria. Até eu contei, eu dou aula para adolescente hoje ainda, né? E eu estava contando para eles a experiência que eu tive da preocupação com o arrebatamento da igreja. Sim. Eu era tão preocupado na minha casa naquela época. Os antigos colocavam aqueles LP para tocar a última trombeta, sabe? Vários assuntos sobre arrebatamento. Então, assim, eu tinha um temor, assim... Cresceu com pouco aquele... temor e um pouco de medo também, né? Será, né? Aí eu era o testemunho do pastor Adão. Do Adão Santos. Santos. Era Santos, eu acho. Assim, era da mesma família. Era o Adão. Ele contava aquela ali de arrepiar até a quinta costela. Esse aí eu não conheço. E numa ocasião, a minha família toda saiu de manhã. E eu morava na casa de uns tios meus. E era uma casa muito grande. E só ficou uma tia minha dormindo num quarto, mas eu não vi. E eu, quando eu levantei, procurei minha mãe, meu pai, fui procurar minha irmã, não achei ninguém, eu fiquei desesperado. Fui pra janela e comecei a chorar. Eu fiquei. De repente, a minha tia acorda. Que foi, meu filho? O que tá acontecendo? Eu falei, a senhora também ficou? Ela falou assim, o que foi? Eu falei, não foi o arrebatamento, não, meu filho. Eles saíram cedo. Mas assim, Deus, a concepção que tinha, né? Quando é a base sólida da família é aquela assim, ó. É na mesa, eu sempre costumo dizer que hoje perdeu esse costume, mas é na mesa. Então é na mesa que você trata os assuntos familiares, conta. Então assim, era muita história bíblica, muita coisa linda assim. Então eu cresci nesse ambiente maravilhoso. Porém, meus pais, eles se mudaram da cidade de Campinas, São Paulo, para Jundiaí. Meu pai trabalhava no estado e lá era uma divisão de engenharia agrícola e iria trabalhar lá dentro, era uma comunidade e morava gratuitamente. E nós fomos para essa cidade. E lá nesta cidade foi onde tudo aconteceu, de ruim, vamos dizer assim, né? A minha base, aquela alegria, aquele gozo na alma que eu tinha como criança, já começou a mudar. 10, 11 anos. Eu participava dos adolescentes na igreja sede de Jundiaí. E, nossa, era muito gostoso, tudo. Só que era muito distante. A gente ia uma vez por semana só, porque a gente morava lá dentro dessa localidade. O ônibus entrava 2 vezes lá dentro só no dia. Então era bem complicado. E aí, nesse momento, o adversário aproveitou a oportunidade para lançar alguma coisa para me tirar do caminho. Uma coisa que eu digo, às vezes aproveitando para falar, é o cuidado que os pais devem ter com seus filhos adolescentes. Pode falar, que eu tô aqui para escutar também. Não, porque assim, ó, foi nessa fase que eles têm muita curiosidade. Está se despertando muita coisa neles. E na minha vida foi dessa forma. E os meus pais, assim, falharam, vamos dizer assim, nessa preocupação de cuidar mais, assim, de estar mais perto, de estar mais junto, né? Mas não do amor, do carinho. Mas, assim, eu comecei a conhecer pessoas mais velhas do que eu. Tinha 2 rapazes repetentes na minha escola, né? E um deles era hippie. E ele começou a levar droga na escola. Ele começou a levar droga na escola, e oferecia para um, oferecia para outro. Né? E a gente fez uma amizade, era um rapaz muito descolado, ele ficava com as meninas, sabe? Todo mundo gostava de estar perto dele, então a gente queria estar perto dele, porque ele era um cara briguento, ele batia em todo mundo, ninguém botava a cara com ele. Tiago era o nome dele, era um hippie. E aí... Se converteu já o Tiago? Não sei. Mas olha, ele foi um canal diabólico naquela redondeza ali, porque a maioria dos jovens, adolescentes ali, se envolveram com a droga. Ele ensinou a gente a fumar maconha, cheirar cocaína, tomar pinga, ele trazia no vidro assim na escola. Então eu me envolvi, comecei a cheirar cola. Aí nessa época eu saí da igreja, e minha mãe descobriu que eu estava fumando, que eu estava usando droga. E aí meus pais iam ser expulsos dali. E o senhor tinha quantos anos nessa época? 11 anos. 11 para 12 anos. Então era uma criança. Eu lembrei também do testemunho de Eduardo, né? Foi nessa fase também. Sim. Bem complicado. Aí, assim, vamos ser rápidos, né? Aí, meus pais, com aquela preocupação, né? Eu não quero que meu filho se perca. Vamos voltar para Campinas. Voltamos para Campinas. E lá em Campinas foi onde eu já
dei continuidade. Que daí em Campinas cheguei, já era, o bairro já era mais formado, na esquina da rua da minha casa já tinha alguém vendendo droga. Nossa. E ali eu comecei, já me envolvi com droga, com tráfico, entrei no mundo do tráfico, do crack, da cocaína, eu vendia drogas. Com 15 para 16 anos eu comecei a usar o crack, a cocaína, e fui me aprofundando. Com 17 para 18 anos eu tinha tornado um andarilho. Andava descalço já, porque não tinha mais nem o que calçar, porque vendi tudo que tinha dentro da casa dos meus pais para usar o crack. A luta, e né? Eles tentando, internado em umas 4, 5 clínicas de recuperação, mas nada dava jeito, sabe? As pessoas até falaram, desiste dele. Nada dá jeito no Vartinho. Até eles achavam que o Vartinho tinha HIV, porque eu tinha 42 quilos, pele e osso, assim, muito seco, sabe? Parecia uma caveira ambulante. Meu Deus, e nesse período aconteceu uma situação e eu voltei para a igreja, que se eu for contar aqui é bem longo. Sim. Mas eu lembro um dia que nós estávamos num bar, eu e mais um amigo, e a dona desse bar era uma senhora que tinha recém-convertido. E a gente pegou uma amizade com ela, Dona Emília. E ela falou assim, olha, eu queria que vocês prometessem que no sábado vocês vão na igreja. Minha mãe sempre convidava, o pessoal convidava, a gente não ia. Sim. E nesse sábado foi marcado por Deus, porque foi um momento que Deus tirou eu com mão forte naquela época. E eu fui nesse sábado e Deus operou na minha vida. Na realidade, operou assim, né? Eu caí possesso e o pastor orou, expulsou os demônios. E graças a Deus, a partir de então, minha vida já começou a melhorar. Né? Aí foi 18, 19, 20, 21, foi 5 anos que eu fiquei na igreja. Aí dentro desses 5 anos que eu estava na igreja, fui levantado como líder de jovens, a gente arrebanhou aquela favela, aquela turma, tudo, assumi um grupo de jovens, tínhamos mais ou menos uns 8, 9 jovens, e fomos fazer evangelismo, e ganhando alma, aquela alegria. Eu fiquei 5 anos na frente do grupo, entreguei com 47 jovens na época. Olha só. Hoje eu tenho uma filha com 21 anos que faz parte desse grupo lá. Resgatados por Cristo. Campinas? Campinas, São Paulo, Jardim Paulsurama. Mas nessa época, eu não tem nada melhor da gente ver a nossa geração fazendo, né? Não, é uma alegria extraordinária. Quando ela me manda os vídeos dos cultos, eu olho lá, eu lembro da formação. Quando a gente começou, a gente construiu aquela igreja, né? Que a igreja não tinha, era um ranchinho no fundo, e aí o pastor se animou, aquele monte de jovens, vamos construir, e todo domingo, sábado e domingo, a gente construiu a congregação. Bom é assim, né? Coisa linda, assim, sabe? As irmãs faziam comida, era aquela alegria, trazia comida pra gente lá na obra. Crente, sabe? Meu amigo, tu pode... Tendo comida, camarada. Tendo comida, vai embora. É por isso que as cantinas da igreja, ó, lota, porque a galera gosta de comer. Meu Deus do céu. Gosta. Então, mas assim, aí aconteceu uma situação na igreja, um pastor que não teve visão de Deus e começou a fazer umas mudanças trágicas lá, vamos dizer, trágicas, né? Sim. Tinha um pouquinho de inveja do meu saudoso paizinho, porque meu pai, ele gostava de ajudar todo mundo. Se precisasse cantar nas crianças, ele cantava nas crianças, sabe? Sim. Ele sempre gostou de ensinar voz, então ele ajudava no coral e ajudava a gente na juventude. Então a juventude era grande, a gente cantava e ele ensinava o tenor pra gente, ensinava vozes, né? E o pastor ficou com ciúmes, tirou ele de cantar os Indarp e falou que não queria mais ir lá. Minha mãe era dirigente do circo de oração, tirou minha mãe do circo de oração. Cara. A minha irmã era regente, tirou a minha irmã, colocou outra pessoa, mas porque ele pegou uma birrinha, né? Hoje ele não está mais na terra e partiu sem Jesus ainda, desviado. Misericórdia. O preço não que ninguém desejou isso para ele, mas o que semeia a pessoa colhe, né? Aí nessa época muita gente saiu da igreja e eu fui um deles que me revoltei com tudo e saí da igreja. Aí o adversário falou, agora eu acabo com a raça dele. Mas não conseguiu, eu tô aqui, graças a Deus. Glória a Deus. Aí foi derrotado, glória a Deus. Foi né? derrotado. Ele só não veste a camisa, né? Não assume, mas só tá isso? perdido. Tá perdido. Ele é. Já tá perdido, sim. Então, eu voltei atrás. Foi um pouco triste, lógico, né? Meus pais vieram para cá, para Santa Catarina. E o senhor ficou lá? Sim. Meu pai teve uma revelação, algo tremendo. Deus mostrou para ele alinhando os bancos do pavilhão, do ginásio, no Congresso dos Gideões, e mostrou ele regendo um coral. Só que quando ele contou isso pra mim, eu tava desviado, falei assim, pai, o senhor tá com vontade de ir pra lá? Vai, mas não fica contando assim, né? Dormiu aí, meio que desacreditei. Aí eu falei assim, então se for de Deus... Zomba, né? Porque eu não tava servindo a Deus. Ele falou assim, se for de Deus, o senhor vai conseguir vender a casa. E se o senhor vender a casa, a minha, o senhor pode botar junto, que eu não quero nada. Eu vou sair e vou pagar aluguel, porque tinha construído a minha casa no fundo. E aí, mas eu fui fazer uma prova com um homem de Deus, né? Mas ele botou pra vender, vendeu, veio pra cá, pra Santa Catarina. E do jeitinho que aconteceu...
Ele chegou ali, o pastor pediu se ele não podia ajudar no alinhamento das cadeiras lá no ginásio. E ele falou que na hora ele desceu assim, do jeitinho que Deus tinha falado. Ele foi lá ajeitar todas as cadeiras, ele gostava de fazer, ele colocava até uma linha lá na congregação, que ele era zelador, e deixava as cadeiras tudo alinhadinhas. E de repente foi convidado para trabalhar como maestro também do coral, Cântico de Esperança, uma época ele trabalhou. Então isso já se cumpriu, né? E eu, nessa época, foi quando eu me aprofundei e me afundei, né? Porque a casa estava vazia, né? O adversário veio, trouxe mais 7 e eu fiquei possesso de demônio e arrumava muita briga, muita confusão e voltei para cocaína, voltei para o crack. Me envolvi com o mundo do crime também, acabei me envolvendo por causa dos débitos que tinha com os traficantes e acabava tendo que fazer algumas coisas que não era de hábito, né? Porque uma pessoa que tem os ensinos bíblicos é diferente daquele que não conheceu, não entrou no santo dos santos, né? Sim. Então... E aí eu fui me aprofundando, e chegou uma hora que eu já não estava mais aguentando. Eu lembro o dia que a minha irmã, Carla, falou assim, mano, eu não aguento mais te ver assim. Tu tinha que sair daqui, tu tinha que fazer alguma coisa. Só que eu não via uma luz no fim do túnel, sabe? Me sentia totalmente perdido. Eu jamais imaginava que eu ia conseguir voltar para a igreja. Na minha cabeça, eu nunca mais seria cristão. Eu ia morrer naquela vida. E Deus usou uma profeta para minha mãe aqui em Santa Catarina, num congresso das irmãs do Círculo de Oração. Falou, irmã, se coloca de pé. A senhora estava com uma blusa azul, ela se colocou de pé e falou assim, hoje Deus visita o teu filho lá naquela cidade. Deus vai trazer ele para cá, vai libertar ele, vai transformar e fazer dele um homem de Deus nessa cidade e os teus olhos verão. Deus vai enviar um anjo lá para que ele venha para cá. Olha só. Só que minha mãe imaginou que um anjo, né, ia descer lá, só que foi os demônios me perturbar na realidade. Deus permitiu isso para que eu viesse para cá. Numa madrugada eu falei assim, hoje eu não quero mais nada, eu vou comprar uma quantidade de droga e vou usar e vou morrer que não aguento mais. E eu comprei muita droga, cocaína, crack, e fui para dentro desse galpão, falei, hoje eu vou usar até dar uma overdose. E quando foi por umas 3, 4 horas da manhã, eu comecei a ouvir coisas que eu não ouvia, batida de asa, e parecia que voava morcego dentro daquele mas morcego grande, é a melhor coisa do capeta vulto, mesmo, né? Uma sombraiada voando tudo pra dentro, aquela barulheira, e eu comecei a me desesperar e o adversário soprou no meu ouvido, é agora, meu filho, é agora. Corta os pulsos, se enrola no cobertor e morre. E eu peguei uma faca, eu morava dentro de um galpão, do jeitinho que o profeta falou, embaixo de um mezanino, peguei uma faca para cortar meus pulsos. Quando eu sentei na cama, eu ouvi uma voz que eu nunca mais tinha ouvido, e disse assim, clama a mim, que eu vou te responder. Só que eu estava tão drogado que eu não conseguia clamar, minha boca já estava quase mordendo a orelha de tanta química que eu estava, travado. Mas naquele momento eu escorreguei da cama e caí de joelho com a faca na mão e falei, Deus, me ajuda, dentro de mim. E isso é algo inusitado que jamais pode acontecer. Uma pessoa com muita química na cabeça, ela não dorme. Ela vai dormir depois das 3 horas da tarde do outro dia que ela consegue bater bem um soninho. Tá anestesiado, né? Anestesiado. Eu literalmente dormi. Eu dormi, eu me acordei com o alarme do galpão sendo desacionado com o sócio que trabalhava comigo, que eu tinha uma serralheria lá dentro, a gente fazia, só que todo dia, de noite. E eu levei um susto, me acordei e ele chegou, ô Vartinho, o que é isso? Olhou pra mim, eu com uma faca na mão, de joelho na beira da cama, e ele desviado também. Ah tá, mas antes disso, deixa eu só falar mais uma coisa. Antes de eu chegar no galpão, um profeta doido pulou na minha frente, sabe? Que esse profeta, aquele corajoso, pulou, eu levei um susto, eu tava na noia já vindo. Ei, me perdoa, mas é o que mais tem na época dos Gideões, né? Mas assim, mas foi doido, mas foi usado por Deus. Ele pulou na minha frente assim e falou, moço, sai dessa cidade, escapa pela tua vida. O diabo quer te matar. E saiu correndo. Uma vez chegou uma com a Rafaela, lá nos Gideões lá, não foi? Falou assim, olha, e começou a falar um monte de coisa pra ela. E foi tudo que ela queria. Gente, olha aqui, para de falar que os É porque às vezes é tanta doideira que a gente vê que mas foi assim. É isso, Deus usa a gente. Verdade. A gente tá. Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha e a gente acha acredita. Que não. Sei. Entendeu? É igual ele falou, o corajoso. Corajoso. E assim, ó, precisava daquela palavra. E o que ele falou? Porque ele falou: saia dessa cidade, escapa pela tua vida, o diabo quer te matar. E saiu correndo.
Só que foi uma confirmação, por quê? Porque daí quando esse meu sócio chegou de manhã, ele olhou pra mim, quando ele viu aquela situação, a mesa cheia de droga, gilete, coisa que eu tinha usado, e olhou pra mim naquela situação, Vartim, você tá assim perdido, por que você não falou pra mim, cara? Eu falei assim, cara, não queria te incomodar, pelo menos eu quero cumprir o meu papel com você, mas eu tô desandado, feio. Aí ele falou, cara, se eu fosse você, eu saía dessa cidade, cara, eu acho que o diabo quer te matar. Na hora eu me arrepiei e lembrei da mensagem do profeta. Se ele não tivesse falado, talvez não teria tido aquela ação no meu coração. Aí eu peguei e falei assim, eu vou perguntar pra minha irmã. Falei, mano, se ela me responder de um jeito, eu não faço. Se ela responder de outro, eu falei, vou perguntar pra ela o que ela acha de eu ir ficar uns dias na casa da mãe. E aí foi. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu falei, mano, o que você acha de eu ir ficar uns dias lá em Camboriú, na casa da mãe, só pra dar uma esparecida? Porque eu tô muito perturbado, é muita droga. Aí ela começou a chorar, falou, não, mano, vai, eu não aguento mais te ver desse jeito. E se ela falasse contrário, você vai lá incomodar a mãe, vai lá pro sul lá e estragar e coisa e tal, eu já ia desistir na hora, né? Sim. Aí quando ela falou isso, já fazia um tempo que eu não falava com a minha mãe, porque eu sempre gostei demais dos meus pais. E por eu estar perdido, e, né, eles conheciam a minha voz, só de eu falar, eles já sabiam que eu ia estar. Então eu não tinha nem ligado mais pra ela. Aí eu liguei. Quando eu liguei, eu falei, mãe, assim, eu precisava ficar uns dias fora daqui da cidade. Faz tempo que eu não falo com a senhora, mas se a senhora aceitar eu ficar aí pelo menos uns 15, 20 dias, eu precisava sair daqui. Ela falou, filho, pode vir porque a mãe já tá te esperando. Eu falei, como assim? Não tente entender, depois você vai entender. E aí depois eu fui entender, Deus tinha falado com ela já tinha comprado uma cama, um guarda-roupa e tava me esperando. Ela falou assim, pode vir que a mãe já tá te esperando. E quando eu cheguei já tava o meu quartinho montado, me esperando. Só que eu vim para ficar 20, 30 dias no máximo, e eu estou aqui há 18 anos. Que bênção. Nunca mais voltou? Nunca mais voltei. Para morar, não. Ali teve uma frase sua que você falou assim, que tem chamado, ou quem é desviado e que cresceu no evangelho e se desvia, é diferente de quem não é chamado. Isso é muito, porque eu cresci no evangelho, mas ali nos 12 anos assim, aí pela vida desviou. E às vezes eu olhava para todo mundo, e hoje ainda crente, eu vejo essa diferença. Eu vejo, e a frase que ficava muito na minha cabeça martelando é assim, eu não sou normal. Eu não consigo viver uma vida normal. E eu olhava para minhas amigas e eu falava assim, porque elas vivem normal e eu não vivo. Mas eu faço a mesma coisa que ela, mas eu não vivo. Por quê? Tudo que eu fazia, vamos ali no colégio, vamos. Olha, eu chegava dentro de casa, eu tinha uma luta que só Jesus. A minha mãe brigava comigo, a minha mãe falava, você não pode, você é isso, você é aquilo. E eu falava assim, meu Deus, é diferente. Aí eu virei adulto também. Eu falei, meu Deus, eu olho, as pessoas saem pra trabalhar normal, porque comigo é difícil. É sempre assim, né? Sempre é assim? É assim, ó, quem tem uma chamada e que teve uma experiência com Deus também, porque eu fui batizado com uns 6 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo, então eu tive aquela alegria. Assim, a minha casa era uma casa de muito milagre. Eu, por exemplo, com 5 anos de idade, eu vi minha tia paralítica, tetraplégica, acabou com aqui assim, toda torcida, em cima de uma cadeira de roda, num culto de oração na minha casa, levantou da cadeira de roda e saiu bailando no meio da casa. Jesus levantou minha tia da cadeira de roda. Então, assim, eu vi muitas coisas. Eu vi pessoas vomitando cabelo, vomitando obra de macumba, vela. Então, assim, eu vi carrapato saindo das pessoas quando fazia propósito de campanha. A minha casa era uma casa de oração, sabe? Então, assim, a minha rua... Eu costumo dizer que a minha casa, a casa dos meus pais, era uma casa referência. Era referência da casa da irmã Francisca, do irmão Elias. Né? Lógico que depois se tornou uma referência que é a mãe do Vartim, né, que estava perdido. Sim. Mas depois Jesus restaurou, né? Graças a Deus. E que é engraçado, né? Quando acontece esse tipo de situação, né? Ninguém fala assim, vamos ajudar o Vartim. O que eles fazem? Olha lá vai, é filho de pastor, olha aí, ó. E às vezes alguns até da igreja. Tinha um irmão que quando soube... minha mãe pediu para ela levar ela numa clínica que eu estava internado. Aí falou assim, o Vartim tá internado? Olha, irmã, vou ser bem sincero. Eu acho que o Vartim não tem jeito. Vou falar para uma mãe, o Vartim não tem jeito, não. E minha mãe nem contou que esse rapaz falou isso, sabe? Senão eu ia ter ficado muito chateada. Então, assim, e ela não deu bola para isso. Ela acreditou, ela confiou. Até da família, algumas pessoas falavam. Porque via a situação que eu vivia. Sim. Eu mesmo não me imaginava servindo a Deus.
né? Quando eu conto para algumas pessoas, eu falo, nossa, tio Walter, você não tem cara de que foi roqueiro, que foi do mundo das drogas, que fez isso, que fez aquilo. Sabe, são muitas coisas, graças a Deus, que eu não pareço mais com quem eu fui, né? Mas como você falou aquele assunto de quem já entrou no Santo do Santo não vive mais em outro lugar, é uma realidade. Às vezes eu tentei cantar no mundo. Os caras falam assim, não, vamos pro barzinho cantar, tu tem uma voz, vamos cantar. Os caras falam, cara, você serve só pra cantar música de igreja, essa voz, sabe? Teu lugar não é aqui. Não então, assim, certo. eu senti que parece que eu tava excluído de lá. Eu tava lá, mas não era lá o meu lugar. Porque o meu lugar era na presença E do nunca Senhor. dá certo, né? Não dá certo. Sabe, ó, não funciona. Uma coisa assim, ó, que é verídica. Sabe como eu voltei pra igreja? Eu trabalhava e aí a minha amiga virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, finge que você é crente. Vai pra igreja e finge que você é crente. Por último. Ela falou, eu no fundo do poço, ela olhou pra mim e falou assim, finge que você é crente, pelo amor de Deus. Aí eu apresentei ela pro marido dela, né, hoje marido, mas a gente era namorado. Aí eu falei assim, então me ajuda a fingir. Vamos pra igreja comigo, que aí eu vou falar o quê? Que eu fui pra igreja, que eu tô indo pra igreja contigo. Aí ela falou assim, ó, finge que você é crente pra tua mãe, pro teu pai, porque aí você vai ter paz. Eu falei, é verdade. Pelo menos na igreja meu pai e minha mãe vai deixar eu ir. Aí eu via todo mundo fazendo tatuagem. Não pegava pra ninguém. Fui fazer as tatuagens minhas, meu Deus, gente. Era uma confusão, mas é porque... Não era pra... Não era pra mim. Aí foi o preço da desobediência. Agora pagar. E tem um preço, né? Às vezes eu Tudo vejo tem assim, um tem preço. algumas coisas que acontecem hoje que isso é realidade, né? A lei da semeadura é essa. Plantou, um dia vai colher. Então hoje Deus me deu uma nova semeadura, né? Uma nova sementeira. Então eu estou plantando novas sementes. Então, às vezes, eu colho algumas coisas do passado, dói. Às vezes eu falo, meu Deus, por que isso, por que aquilo outro? Eu falo assim, lembra da semente? Pois é. Aí, o que dá o gozo na alma é saber que tem outros frutos agora nascendo da nova vida que eu tenho, né? Tem uma família hoje, né? Tem um ministério, tem uma empresa, um cara que ninguém dava R$1, né? Eu ia pedir R$5 para pessoas, eu não tinha coragem de dar, porque não vai pagar nunca, olha a situação que você está. Né? Hoje eu vejo assim, eu fecho um serviço, o cliente nunca me viu. Às vezes eu estou trabalhando um cliente naquela expectativa de que Deus falou assim, eu vou cuidar de ti, eu vou abrir as portas. E às vezes eu estou assim, ó, eu quero fechar esse serviço. Estou ali, ligo pro cliente, mando foto, explico, que coisa e tal. E de repente o cliente fala assim, olha, é o seguinte, eu não vou fechar. Vamos deixar mais para frente. E de repente outra mensagem entra e fala, olha, eu estive olhando aqui o seu serviço numa obra e eu queria fazer um orçamento. Pode fazer? Já manda as medidas, eu faço o orçamento. Eu falo assim, qual que é a tua chave Pix? É até mais fácil. Aí, de repente, quando... Às vezes eu comento, falo, amor... Ela falou, amor, entrou um valor assim meio significativo ali. Daí eu falei, pois é. É Deus cuidando da gente. Então, assim, é mostrar que é Ele que está cuidando. Não adianta, eu posso trabalhar, eu posso me esforçar, né? Porque isso faz parte, né? Do coração vem as preparações, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. A minha parte eu tenho que fazer. Mas é Ele que cuida. Mas aí, como o senhor disse, né? O senhor, eu não sei se o senhor já falou, mas o senhor é da sede, né? Acho que eu falei. Falou tanta coisa que eu não tô, eu Já que não tá tô perdido. lembrado. Eu sou da igreja sede aqui de Tá Camboriú, né? A igreja dos Gideões ali. Já vai fazer 18 anos que eu tô ali. Até o pastor Silas que esteve com vocês aqui, é meu brother, o pastor Silas é meu amigo. Até eu brinco com ele, eu chamo de pastor Silas Lim, porque ele tá fininho. Eu peguei mais ou menos a dica dele pra fazer e eu consegui. Tem que me passar isso aí. Perdi 20 quilos, só que daí eu achei 10 já. É difícil, tá? É difícil. Mas o pastor Silas foi um irmãozão pra mim, me ajudou bastante, porque quando eu cheguei Viu que aqui essa em Camboriú... falou que pra mim só bariátrica, né, senhora? Não, né? Pra você só Não. Me ajuda nessa, Vira. Pelo amor de Deus. Mas assim, ó, se deixa... fechar a boca de noite, a pior coisa pra mim é de noite. Tipo, ó, se eu sair daqui, eu tô varado de fome. Mas se eu chegar em casa, tomar uma aguinha, um bolinho de iogurte e dormir, mas, beleza. olha, agora, se eu chegar lá e atacar o que sobrou do almoço, mas vou passar no burguinho, pegar o lanche... É isso que eu tenho que tirar. A janta. Aí já melhora, já adianta o lado. O vaso veio lá da Assembleia pra me passar essa dica. E eu tô sentindo que é de Deus. Olha esse povo aqui agora, tá tudo biblento. Eita. Vai, vamos voltar então, vamos voltar. Chega de dieta. Vamos lá. Olha, então assim, ó. Mal comecei e já quero acabar.
Walter, vamos continuar. O senhor faz o que hoje na igreja? Hoje na igreja, eu sou obreiro ali na igreja, né? Sim. E a gente ajuda no Ministério do Louvor ali, cantando os hinos da harpa aos domingos. E eu sou regente do Círculo de Oração Masculino, né? E dou aula de escola dominical para adolescentes, 13 e 14 anos. Mas já faz uns 8 para 9 anos, mais ou menos, que a gente... Da época que eu assumi os adolescentes na igreja, né? Então, fiquei 6 anos na frente do Conectados. Nós iniciamos ali junto na época com o irmão Antônio, com a irmã Adriane. Eles assumiram depois que eu saí. O pastor Zilmar chegou em Camboriú, ele fez algumas mudanças, né? Eu fui... muito ministério. Depois eu fui para a terceira idade. Falei assim, agora para ti, né? A irmã Laura mesmo é minha parceirinha. Eu fiquei 2 anos daí já na terceira idade com eles, ajudando ali, né? Como segundo líder da terceira idade. O senhor achou que você ia voltar para os jovens? Ou você ia dar continuidade? Não, na realidade eu não tinha assim, nenhuma expectativa mais de voltar para os adolescentes. Eu acho que o que você tem que aprender, você aprende. 6 anos aprendi muito com eles, são sinceros. Chorou muito? Olha, chorar não, porque acho que já estava chegando o tempo. Mas eu levei um choque, assim, por causa do momento, né? Que meu pai estava internado na UTI, com um tumor na cabeça, minha mãe estava doente. E eu tinha saído do Hospital Marieta e cheguei numa reunião e eu soube que havia feito a mudança, não tinha sido avisado. Aí eu levei um choque. Mas depois o Espírito Santo foi trabalhando, e era um momento, realmente... necessário. Eu precisava cuidar mais do meu paizinho também, que ele estava numa fase difícil, né? Mas foi uma fase de muito aprendizado. Porque trabalhar com adolescente é muito top. Não tem o pique que os meninos têm. O Alexandre, até na época, o Xande e o Jefferson eram líderes. O Jefferson era líder do Cedro e o Xande era líder de jovens no Monte Alegre, na época que eu era coordenador na sede, né? Mas ele sempre pregava pra gente em algum evento. Sim. Mas assim, foi uma época muito boa, né? Uma época muito boa. Eu quero saber agora... É a salvação, né? Mas assim, depois que você se converteu, a sua maior experiência com Deus que você falou assim, uau, foi Deus aqui nesse negócio. Claro, depois da sua salvação, assim, na caminhada, porque, tipo assim, ó, depois que eu me converti, eu já tive várias experiências de botar a mão na cabeça, assim, e falar, meu Deus. Assim, experiências de cada dia, cada experiência tem a sua peculiaridade ali, daquele momento, né? Mas em um momento que eu muito precisei de Deus e eu tive uma experiência que às vezes eu não conto porque pode achar que é loucura, mas realmente aconteceu. Né? Foi numa fase que eu perdi minha mãe agora em 2020, porque sempre tive meus pais orando por mim, sempre intercedendo ali, aquela preocupação, um filho que saiu do mundo perdido. Então, os pais sempre têm aquela preocupação, né? Se o filho tá meio triste, se o filho tá meio ansioso, se acontece alguma situação. Sempre que a gente continua sendo criança. Tipo assim, será que vai acontecer alguma coisa? Então, sempre aquela preocupação. E nessa época, foi na época de 2020, foi a época do Covid. Então, assim, todo mundo com Covid, eu com Covid na época também perdi uns 20 quilos, fiquei ruim em cima de uma cama. Não podia sair de casa. E minha irmã também foi acometida, minha mãe, e foi nesses dias que minha mãe faleceu. Então, assim, a minha mãe estava internada na UTI do Covid, no RUT, e eu estava muito ruim. Já estava saindo do quadro, mas estava muito ruim, muito mesmo, assim. Eu acordei numa madrugada e o Espírito Santo falou assim, vai orar. E aquela experiência foi extraordinária, assim. Eu comecei a orar, eram umas 2 e pouco da manhã, e eu vi o dia amanhecendo. Nunca orei daquele jeito, né? Eu conheço muita gente de oração, que ora bastante, mas eu nunca fui uma pessoa de orar a noite inteira. Então, assim, aquele dia para mim foi marcante, porque o Espírito Santo falava coisas para mim e Deus começou a falar de perto comigo. Minha esposa até se assustou, acordou, e eu falando, será que ele tá falando isso aqui que tá dando com meu marido? Achou que eu tava meio fora, né? Sim. Porque o Covid deixa a pessoa meio assim. E eu comecei a orar e de repente desceu uma glória sobre a minha vida e o Espírito Santo começou a falar comigo e Deus falou assim, eu vou levar tua mãe. E eu falava, por quê? E ele me respondia, eu vou levar porque agora você precisa ter uma experiência comigo. É você e eu. E o tempo dela chegou. E aí ele começava a falar comigo e me usou em profecia falando comigo. Sim. Até minha esposa falou, parece uma coisa inusitada, mas me usou falando comigo mesmo e me consolando. 7 horas da manhã, eu estava já para sair para fazer uma instalação na minha empresa. E aí eu falei assim para minha esposa, amor, eu creio que Deus sabe de tudo. E foi naquele final de semana que o Senhor recolheu minha mãe, né? E aí, para completar o que Deus tinha falado para mim naquela madrugada,
Deus usou uma profeta, me ligou de tarde e falou, irmão Walter, eu tenho algo para entregar para o senhor. Mas eu precisava falar pessoalmente com o senhor, posso ir lá na casa do senhor? Eu falei, não, tudo bem. Só que, tadinha, ela estava jejuando o dia inteiro e eu fiquei enrolando no serviço. Cheguei em casa, era quase 9 horas, a irmã já estava e ela no propósito, para entregar a mensagem, ela entregou. Do jeitinho que Deus tinha falado comigo naquela manhã. Ela falou, Walter, é duro, mas assim, ó, o senhor precisa assumir a sua responsabilidade agora. Porque o ministério que Deus tem para ti está começando. E você estava muito escorado na oração da tua mãe. Deus quer ver você agora no tete-a-tete com ele. Quer ver você mais pertinho dele. Então foi uma experiência que eu tive assim que marcou. Né? Sim. Marcou, espiritualmente marcou, porque é diferente, sabe? A experiência com Deus, né? Você ouvir Deus falar com você, você sentir a presença dele, a convicção que às vezes falta em algumas pessoas. Deus, será que é Deus que está falando? Eu tinha convicção das palavras, das coisas que falava, alegria, e eu falava em língua, e aquela coisa, isso tudo sozinho não, né? Ele e eu ali naquele momento, foi uma experiência maravilhosa. O senhor acha que quando a gente tem, como o senhor disse, né? O senhor sabia que tinha alguém orando pelo senhor? Sim. O senhor acha que deixa a gente mais acomodado? Deixa. Porque eu sempre falava, minha mãe tá orando. E minha mãe era uma mulher de muita oração. Assim, ó, quando lá no passado, lá atrás, voltando lá um pouquinho, quantas vezes assim, saía tiroteio no bairro e a minha mãe, aquela preocupação, às vezes ela passava a noite em claro orando. E eu chegava 4, 5 horas da manhã, ela não dava chave pra mim, eu tinha que ir na janela chamar todas as vezes pra entrar pra dentro de casa. Ai, a minha avó era assim. Quando eu chegava na janela, eu escutava o sussurro. Tava minha mãe e meu pai orando lá de joelhos. Olha só. Minha avó tava cochilando no sofá, mas ela era assim, ela não dormia enquanto eu não chegava. E até hoje, né? Aí esses dias nós fomos lá, aí pegamos o carro, aí vamos devolver a chave do carro. Aí no outro dia nós chegamos lá e ela falou, eu sempre esperei ela chegava, olha, minha avó era assim. Ela tava esperando, aí a gente chegou, era tarde da noite, aí fomos lá entregar a chave, aí eu falei assim, meu Deus. Aí agora, o senhor falando, eu me lembrei da minha avó. Ela tava lá. Tava lá do jeitinho dela, mas tava me esperando chegar. Aí quando eu chegava, ela se levantava do sofá, trancava tudo, aí ia pro quarto e ia dormir com o meu avô. Mas ela esperava eu chegar. Intimidade. A intimidade. Assim, ó, na oração, no louvor, como eu tinha falado até com o teu esposo, meu pai sempre foi um músico nato, assim, uma pessoa que sempre amou, e ele era... né, conhecedor da música, realmente era um maestro, né? Eu gosto de cantar, mas não sou maestro, não entendo nada de música, só de ouvido. Mas o meu pai era músico extraordinário. E ele não fazia isso só porque estava na igreja. Ele passava o dia inteiro cantando. Então, assim, quando eu estava perdido, às vezes eu estava lá no fundo, na casa que eu morava, me drogando, e o meu pai passava a noite inteira cantando os hinos da harpa, orando, e às vezes eu escutava de lá, aquilo ali me afligia, e às vezes eu parava só porque ele estava cantando. Eu achava uma falta de consideração, sabe? Só que a pessoa, quando está no vício, é complicado, não tem força, né? Mas assim, ele não desistiu, ele passava louvando. Quando ele soube que ele teve o câncer, ele chegou em casa e falou assim, agora eu vou cantar 10 hinos para começar. Só para envergonhar o capeta. Antes dele falecer, alguns dias antes dele morrer, ele já não estava com a voz muito forte, né? Filho, vamos cantar o hino da harpa. Bom, aí eu que cantava, aí ele ficava só... Aí eu falei, pai, o senhor tá feliz? Eu falei, meu Deus do céu. A alegria dele era louvar o Senhor. Então, assim, enquanto ele tinha voz, ele cantava. Aí foi a orquestra lá, foi o pessoal da terceira idade, foi muita gente visitar ele lá e saía de lá edificado, porque quem alegrava era ele. Ele cantava, ele... Meu Deus do céu, era uma... Mas não tem como a gente ir pro céu. Quem tá chegando no céu, quem tá sentindo isso... eu creio, né? Não tem como. Eu passei agora pela bariátrica e eu senti um pouquinho. Claro, eu tava chegando lá. Eu bati lá, ele não quis. Ele falou assim, vai, minha filha, incomoda mais um pouquinho na terra. Desce lá. Aí eu falei assim, ai, meu Deus. Eu queria entrar. Não tem como. Quem tá fazendo esse caminho, assim, ó, quem tá adentrando... Não sente essa tristeza de quem vai ficando aqui, entendeu? Quem tem muito... Até eu achei que ele tava um pouquinho fora por causa dos remédios, alguma coisinha. Aí ele chegou pra mim e falou, filho, eu preciso ir pra casa. Eu falei, não, pai, o senhor tá em casa, o senhor não tá no hospital. Não, filho, o senhor não entendeu.
Esse que é o problema. Não eu entendeu, preciso ir pra casa. Olha só. Ele sentia que tava chegando o momento, sabe? Mas ele tava assim... O dia que ele faleceu, a gente sabia que ele ia falecer. Eu fui lá, vi ele. Ele já não tava falando. Minha irmã falou assim, hoje eu acho que ele vai, mano. Aí eu nem dormi. Fui pra casa, fiquei um pouquinho. Daqui a pouco ela ligou. O pai partiu. Aí já corri lá pra gente fazer os trâmites, assim. Mas assim, no velório dele a gente cantou, sabe? O velório dele teve alegria. Tem até uns vídeos lá ainda. Algumas pessoas foram lá cantar. O que é bom a gente saber pra onde a pessoa tá indo. E a pessoa também tá convicta disso, né? Porque muita gente tá em cima de um leito e tá desesperada porque não tem convicção e certeza para onde ela tá indo. Sim. A minha avó foi toda a vida católica. A minha tia Hermê, lá de Belém, antes da minha avó morrer, ela perguntou se a minha avó queria aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E ela aceitou. E logo após ela partiu. Faleceu. Entrando nesse assunto, né? Já que nós estamos já quase dentro dele, a diferença do salvo que tá ali, que faz por obrigação, ou do crente que faz por obrigação, e a diferença do crente que tá ali por amor. Por amor. Hoje eu estava ouvindo a rádio e a pastora Maria Inês, ela falou que quando a gente faz por amor se torna mais leve. Isso. Parece que é mais se torna leve. mais leve assim, e flui. Sabe? Porque eu já vi muita gente cantar muito mais bonito que do meu pai. Meu pai cantava muito bem. Mas pessoa que tinha uma voz assim, uma dicção muito boa, só que cantava. E o meu pai, quando ele cantava, ele contagiava. Sabe? Tinha unção, tinha desejo de louvar ao Senhor. Não é apenas o cântico para mostrar que tem voz, né? Era o cântico para adorar o Senhor. Então, assim, flui, a diferença tá no adorador. É igual a história do Salmo. Né? Não sei se você já conhece a história do Salmo. Do Salmo. Salmos 23. Pode falar, então. Então, essa história diz que teve um locutor com uma boa dicção, num plenário aí de mais ou menos umas 400 pessoas. Ele foi e no final da sua ministração, ele citou o Salmo 23, mas com muito conhecimento, assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E o plenário, quando ele acabou de falar, e ele ficou faceiro, né? Ele falou com uma voz bonita, realmente o público gostou. E de repente uma pessoa que estava sentada ali, na plenária, um senhorzinho falou assim, eu gostaria também de citar esse salmo, posso? Aí eles ficaram meio assim, falaram, meu Deus, o que esse tiozinho quer, né? Mas na frente de todo mundo, olha gente, tem um senhor aqui, né? Até deixaram, acho meio que pra uma chacotinha, né? Ele quer citar o Salmo 23, tá, gente? Então assim, os caras já falam meio pode com dó, vir, né? Deixa ele vir aqui, ele vai citar o Salmo 23. Aí ele leu, ele citou, o Senhor é meu pastor, nada me fartará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum. E foi citando assim E quando ele terminou de citar o salmo, o plenário estava chorando. Olhava para as pessoas, uma estava aqui limpando a lágrima, outra abraçada com o esposo, e ficou aquela comoção. Ninguém aplaudiu ele, mas alguma coisa aconteceu. E aí quando terminou, o que citou o salmo bem bonito, ficou meio preocupado. Falou, eu quero saber o que aconteceu. Quando terminou, ele foi procurar o senhorzinho. Ele falou, qual que é a diferença? Eu não entendi. Eu citei bem bonito, fiquei lisonjeado, o povo me aplaudiu, mas o senhor citou o Salmo 23 e esse povo chorou, se abraçou, se comoveu. O que é isso? O que o senhor tem? Ele falou, não, moço, sabe qual que é a diferença? A diferença é que você conhece muito bem as letras do Salmo 23. E eu conheço muito bem o Senhor do Salmo 23. Então, assim, quando a pessoa tem a intimidade com o Senhor do Salmo 23, então flui de uma forma diferente. Por isso que a gente vê pessoas que cantam lindo e vai lá e canta, às vezes ali, e não acontece nada, e vai outra, canta um pouquinho fora do tom, meio, não tem muito ritmo, mas de repente a glória desce, o poder desce, há uma manifestação de Deus na igreja. Sapateando, entra no manto de mistério. Corre que lá vem ele. Esses dias a Maria... Quando a irmã do Coque começa a chegar perto de mim, eu começo a... Olha, Pedro! Mas será, cajadada. Será que o Pedro é o Pedro de depois ou é o Pedro da espada ainda? Não. Mas não, vocês não entenderam. Entendi. Ficou até vermelho agora o Pedro. Eu me senti ruim agora, gente.
Quando a irmã do Coque... Não, mas eu sei, dá um friozinho na barriga, né? Ai, Jesus. Lá vem. Todo mundo sabe disso. Quando a irmã do Coque começa a chegar perto, eu vou falar. Ó o Emerson ali. O Emerson sabe também como é que é. Pode falar, Samira. Meu Deus, e agora que deu branco, Jesus amado. Eu ia falar da questão que o senhor falou, né? Continuando aquela minha pergunta que eu disse pro senhor sobre quando a pessoa fica muito encostada em questão das orações das outras pessoas, né? Sim. Agora o senhor vê que, como o senhor está orando, o senhor vê muita intimidade com Deus, ou o senhor fala assim? Olha, é diferente. É diferente, é diferente. Eu ainda não me aprofundei o quanto eu precisava. Eu sei que eu preciso melhorar muito mais. Por esses dias Deus me deu um chacoalhão, conversei com a minha esposa, porque eu acho que o casal tem que estar unido na oração, né? Porque se não estiver unido na oração, não há resposta. É verdade. Porque a Bíblia diz que se não tiver em comunhão alguma coisa, até impedida é as orações no céu quando não está, né? Passa nem não do... passa nem do teto da casa. Então tem que ter. Então assim, é uma fase que Deus permitiu isso para mim me aperfeiçoar para o que Ele tem, porque eu sei que Ele tem outras coisas para realizar. Eu tenho a chamada, tenho a promessa, mas tenho tempo, né? Então, o tempo para a gente aprender, para quando chegar lá, não fazer o que não é para fazer, né? Então, tem coisas que são experiências, a gente vai passando. Trabalhei com adolescentes, com terceira idade, agora a gente está ali ajudando no louvor ali na igreja, cantando, e prego também, às vezes, em alguns trabalhos, não me intitulo pregador, né? A gente atende a agenda para não dizer não, porque Deus falou que era para não dizer não. Eu amo cantar. Mas o senhor chamou e disse que é para mim pregar, então quem é escolhido não tem escolha, né? Então não dá para correr. Quem é escolhido não tem escolha. Isso aí eu sempre brinco assim, ó, ou você vai de navio ou vai de submarino, né? De qualquer jeito. De algum jeito tem que ir. Eu passei pelo submarino. Deus prepara sempre um peixinho ali para quando a pessoa é rebelde cair para outro canto. E para você que não pegou, o que ele falou agora também, ele falou assim, ó, que se for orar, tem que orar junto com o marido, não é verdade? É bom. Viu? Com a esposa, né? Com a esposa, o marido, porque assim, ó, não adianta, um vai ficar dormindo, roncando lá, e o outro vai ficar orando. Assim, ó, ter a comunhão do propósito, né? Porque a oração sem propósito, ela tem que ter propósito, principalmente quando diz relação ao ministério. Porque assim, ó, não existe um ministério de um pastor sem uma esposa que é companheira e é uma adjuntora como pastora também. Então, assim, tem que os dois trabalhar juntos, senão fica difícil. Né? Isso. Tipo, um pastor assume um trabalho, né? E vai fazer um aconselhamento, ele precisa ter a sua esposa junto, né? Então, são várias coisas que precisa estar o casal no mesmo propósito. Não necessariamente orar junto todo instante, né? Mas no mesmo propósito, né? Você tira um período ali. Tem vezes, né, que Deus pode usar um de um jeito, de outro de outro, né? E já que entramos também nesse assunto, né? O outro não veio mesmo na minha cabeça. Então, não vou falar alguma coisa que eu esqueci, né? Eu vi que teve fases na minha vida e na do Júnior, e que depois que nós começamos, principalmente assim, né? Depois que Deus começou a me erguer, mandou me erguer para o ministério, depois que Deus começou a me dar um chacoalhão assim, o que aconteceu? Eu falava pro Júnior, tem coisa que eu não aguento sozinha, não, amado. Tem coisa que dá para eu fazer sozinha, entendeu? Tem coisa que, tipo assim, eu tinha agenda que era tranquilo de eu ir pregar e fazer, e até com uma amiga intercedendo e tal, porque é normal nosso, né? Costume nosso da Assembleia. Mas tinha agenda que quando o Júnior ia, era diferente. E eu falava assim, Júnior, se você for, vai ser melhor. Júnior, se você for, vai ser melhor. Júnior. Aí foi aonde que ele... né? Quando tem... e aí foi aonde que ele começou a ir, ele via também essa importância, e tinha coisa... Meu irmão, você tá aí, tá lutando, vai falando com amor, com carinho, e vai orando, vai... Enfim, hoje tem vezes que eu falo assim, TV não, vamos botar, ontem. Ai, não vou pro culto, que eu tô cansada, eu tô fazendo muita coisa, eu tô na correria. Vai pro culto sim, pode ir. Ele falou, pode ir, não fazer... É melhor andar dois. Se um cair, o outro levanta. Não necessariamente em pecado, mas às vezes nas nossas forças mesmo espiritual.
como que o presbítero Walter nos aconselha, nós que somos casais novos aqui, ó, que eles não aparecem, mas está aqui, qual a importância Assim, disso? o companheirismo é uma das coisas que sustentam um relacionamento. Né? Porque as lutas, os embates vai ter, os problemas, as dificuldades, as diferenças de temperamento, de hábitos e tudo, né? Num casamento, quando realmente a pessoa se une ali, começa a ver os pontos né, os defeitos e assim por diante. Mas quando tem o companheirismo, não importa o que aconteça. Mesmo nos momentos difíceis. A minha esposa, a gente fez um propósito, então assim, todas as vezes que eu saio para pregar, ela vai junto comigo. Ela não é de falar, ela é quietinha, mas é uma pessoa que sempre intercede e sempre me aconselha. É muito interessante isso. Por isso que tem que estar os dois firmados. Principalmente os dois, o casal que é cristão, né? Sim. Porque tem dia que eu tô cansadão, que eu tô assim para baixo e... Ai, amor, hoje eu não vou no culto. Tá bom, amor, tá bom. Mas eu queria tanto ir. Sabe assim, ela não força. Não, a gente tem que ir. Ai, tava tanto com uma vontade de ir. Falei, poxa vida, eu vou deixar de ir. Ela vai perder a benção porque eu tô... Sim. Não, amor, eu vou assim cansado. E às vezes eu tô cansado do serviço mesmo, no corpo físico. E de repente as forças é renovada. E a palavra, às vezes, que nem teve terça-feira retrasada, o pastor Adriano trouxe uma palavra assim, de arrancar tatu de macharré, que foi algo tremendo. Eu vi. Sabe, assim, tocou profundamente, falou comigo assim, a batalha espiritual, e me veio a batalha espiritual que eu tava enfrentando. E se eu não tivesse ido naquele culto, né? E eu não tava muito animado, ela falando, não, amor, vamos. Então vamos. Né? Então, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. O senhor não tinha pego a resposta de Deus, né? Isso, por isso que é bom o casal estar em sintonia. Isso. E eu vou abrir aqui um parênteses que ele falou, se eu não tivesse ido nesse culto, ele perderia. O que ele ganhou no mundo espiritual. Isso. Ah, não perde nada. Perde sim. Perde. Você não vai no culto, você perde. Quando você não vai no culto, você perde tempo, você perde armaduras, você perde bênção, você perde renovo. Perde. Ai, a gente... Deus não chega atrasado. Não chega atrasado, também não se adianta. Mas nós, como seres humanos, nós perdemos sim. Perdemos porque às vezes vai chegar em casa, não vai fazer nada de proveitoso, às vezes vai sentar lá no sofá, vai tomar um banho, conversar, ou vai mexer no celular. Né? Esse que é o problema. Aí você vai pro culto, você só recebe. E principalmente se você se desligar, né? Se desligar das coisas daqui e falar, Deus, já que eu tô aqui, me pega, fala o que o senhor quiser, tô aqui para te ouvir. E se desligar, hein? Porque tem muita gente que vai no culto também e fica ali só prestando atenção em um, no outro, quem vai cantar, quem vai pregar, ou fica o que estão falando. Não, eu nem mexo no celular. Dentro do culto, eu acho que é um culto. Eu sou o culto, eu sou o sacrifício. Né? Então, se eu não estiver ali para se oferecer, para mim poder agradar a Deus, eu não vou sair com a minha bênção também. Sim. Porque o culto sou eu. Então, quem oferece o culto, não existe culto ruim, né? Existe cultuador ruim. Então, se eu não me oferecer, não for o sacrifício naquele momento, eu acredito que não valeu o meu culto. Então, o dia que eu não choro, eu fico meio preocupado. Ah, Jesus, queria sentir tua presença, queria chorar, mas chorar de alegria, né? A gente acha assim, será que eu tô tão frio? Pois né? Já chegou esse tempo pra mim, sabia? Que a gente tenta fazer, mas a gente tá tão frio, parece que não tá falando com ninguém. E aí, quando a gente vê que não, a gente tá mais frio ainda. É verdade. E é aquela coisa, o alimento de cada dia é a palavra. É a palavra. Você quer se alimentar, quer chorar na presença de Deus, vai ler a Bíblia. Que eu posso ter certeza que ali tu vai se alimentar, ali tu vai chorar, ali Deus vai te repreender, vai fazer tudo contigo. E é isso aí. O mais interessante ainda do ler a Bíblia é meditar. Porque às vezes a pessoa só lê para tipo cumprir uma agenda ali, né? Eu tenho que ler a Bíblia. Já li a Bíblia 10 vezes. Mas aí se ela não meditar, porque o meditar faz você entrar ali e começa a mexer com alguma coisinha que está lá dentro que precisa mudar, a meditação, né? Aí você lê um texto, aí daqui a pouco você volta de novo nas entrelinhas. E parece que você tá lá na situação. Tá lá na situação. É muito diferente, não tem... E é nisso, às vezes, que vem uma mensagem, né? Nessa meditação que você tá ali, o Espírito Santo fala, é aqui. Aí você já nota um ponto, outro ponto aqui, e já deu uma mensagem. Ô, glória! É assim. Olha, é tão interessante que hoje eu tava... Caiu em Isaías 12. Hoje, eu tava lendo, e aí uma irmã falou assim, Isaías 12. Quando eu fui ler, eu falei assim, meu Deus, é o que eu tô vivendo hoje. Nossa, quarta-feira, 23 de outubro, hoje, né? Eu falei pra irmã,
bem que o Senhor falou. E o Espírito Santo falou no meu coração. Eu já não te falei que ia chegar esse dia? Porque eu já li Isaías 12, eu já meditei em Isaías 12 no momento mais angustiante da minha vida, ele dizendo que ele era a minha força. E ali vai dizer sobre a alegria também. De cativeiro, essas coisas, eu acho que, se eu não me engano, eles estão saindo. Então eu já meditei sobre isso. Aí hoje, quando a irmã falou pra você, essa semana, é Isaías 12. Aí quando eu fui ler, eu falei assim, meu Deus, tá dizendo lá a mesma palavra, é a minha força, porém... Hoje ele está sendo a minha força para esse tempo que é maravilhoso, incrível. O tempo que o Espírito Santo está dizendo assim, me aproveita, porque eu estou te dando. Mas essa mesma palavra já foi palavra para mim de esperança. De eu olhar e falar assim, será que um dia vai acontecer isso? Não, mas vai acontecer porque aqui está dizendo. Entendeu? Então assim, vamos meditar na palavra. Vai lá, lê Isaías 12. Você que não sabe, vai lá ler. Olha, se a Bíblia não mexer contigo, se a palavra não mexer contigo, com a tua alma, nada mais mexe. Não mexe mais. Não tem outra coisa assim, ó. Tudo... Ai, eu não sei explicar. Calma, Samira. Calma, Samira. Ela parece que ela tá assim, ó, querendo falar e não consegue. Calma, não Samira. sei, é maravilhoso. É um sentimento que a Bíblia... É extraordinário. É extraordinário. É que a gente não consegue ter uma palavra. Não tem. Foge as palavras, né? Fazer igual o menino que estava orando e ele começou, Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é forte. E faltou vocabulário. Aí o outro tava prestando atenção na oração dele, né? Falou, Deus, o senhor é um monstro. Aí o outro falou assim, ele tá doido, cara, chamando Deus de monstro. Aí ele foi procurar no dicionário, monstro é algo extraordinariamente grande. Muito Pronto. grande. É que a gente imagina um monstro feio, né? Mas o monstro é grande. Mas então Deus, ele é enorme, é monstruoso. Ele que a gente... ele é grande. A gente não... Mas não feio, ele é lindo, maravilhoso também. É que, na verdade, a gente não consegue... falar tudo que ele é. Expressar né? Não tem o que dizer. Né? Que nem essa xícara aqui. Você pode falar, a xícara é bonitinha, pequenininha, lindinha, pintadinha, né? Essa mas aqui Deus... vai lá pra Serralheria Emílio Prado. Olha aí, ó. Não vai ficar lá no meio da obra, não. Vai ficar lá no escritório, isso aí. Cheio de graxa, não, né? Não, melhor não. Presbítero, agora eu tenho a última pergunta. Rapaz. A pergunta que deixa a gente curioso para saber e é maravilhosa. O que é Deus para você hoje? Rapaz, olha, vamos começar o programa de novo? Porque assim, para mim, não tem uma outra explicação. Deus para mim é tudo. A minha vida eu vivo em função, em torno de Deus, em torno de Jesus. Em torno das grandezas maravilhosas que ele fez na minha vida, sabe? Então, como ela falou que falta a palavra, é difícil mensurar o que Deus... Porque Deus é não somente o que ele fez, mas o que ele é, o que ele representa para mim. Porque ele fez muita coisa por mim, sabe? Lógico, me salvou, enviou seu filho para salvar a minha vida, que eu tenho isso como particular para mim. Mas assim, Deus é extraordinário, fora do comum. E quando a gente consegue entender Deus em tudo, que tudo eu vejo Deus. Tem coisa que meu funcionário fala assim, nossa irmão, você vê Deus em tudo. Às vezes é um outro assunto, a gente está falando de uma outra coisa, aconteceu um incidente e de repente Deus está ali no meio, sabe? A gente está conversando e Deus está ali no meio. Não tem, então assim, hoje para mim o meu respirar, a minha vida, eu dependo de Deus, eu sou dependente de Deus. Se uma época eu fui dependente de droga, hoje eu dependo de Cristo, dependo de Deus. Não vivo sem Deus. Não, Deus é tudo. Né? Não tem, não vou enfeitar o pavão, né? Porque acho que já é bonito o pavão. Então, assim, Deus é extraordinário. Não tenho mais do que dizer do que Ele é. Né, ele representa tudo para mim. Né? Então hoje, assim, a minha família, hoje eu tenho uma esposa, tenho uma filha em São Paulo com 21 anos, tenho um filho de 18 anos. Então, assim, Deus me dá uma família, me dá uma dignidade, eu poder andar de cabeça erguida diante da sociedade, eu poder ter um ministério hoje, né? E poxa vida, chegar em casa ter um lugar para me repousar. Eu olhava para meus amigos, que hoje a maioria já são todos mortos, e eu olhar e falar assim, poxa vida, eu tô aqui só pela misericórdia de Deus.
Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Primeiro foi pelas orações dos meus pais, que Sim. andaram com os pés para trás, sempre, a vida toda intercedendo. Que hoje eu sempre digo que essa galera nova aí, de jovens, adolescentes, eles têm que se cuidar bastante, que não tem mais aqueles pais que andam com os pés para trás, né? Tem uns pais que não dão muita bola para oração, não ligam. Então é eles que têm que buscar, porque diferente, né? a qualquer momento o inimigo vai tentar tragar. Se não tiver alguém que tá ali por trás na intercessão, acaba indo antes da hora, né? Mas assim, ó, resumindo, Deus é tudo. Deus. Não tem, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, não Quero tem ver como. tentar. Vai, Samira. O que é Deus pra você, Samira? O que é Deus pra mim? Deus, ele é o meu pai. Ele é o meu Senhor. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. É o princípio. Ele é a minha vida. Ele é a vida, ele é o meu respirar. Deus, ele tem. Eu já tô fazendo um agradecimento. Olha, Deus, ele tem o controle do universo na palma da tua mão. Eita, glória. Eita! Eu não sei, Se a eu não minha pegou, eu vou pegar. respiração, meu irmão, a minha respiração, lá no livro de Jó vai dizer que a nossa respiração está a respiração está na palma das mãos de Deus. Ele é meu pai, meu amigo, meu abrigo, meu escudo, meu esconderijo, ele me guarda, meu protetor, ele me guarda como a menina dos olhos dele. Tenho saudades de casa. E o Pedro? O que é Deus pra você? O que é Deus pra você, Pedro? O que é Deus pra mim? É. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Sem ele, nada podemos fazer. Meu Deus. Tchau. Eita, glória. Falou pouco, mas falou bonito. Fechou Pegou? com chave de ouro. Se tu não pegou, o Não irmão pega que tá mais. lá, ele Tchau, vai pegar. pode desligar. Emerson, acabou-se. Ele ia tirar até a tomada da câmera. Para você que está aí, muito obrigado. Foi uma maravilha. Presbítero, faça os seus agradecimentos. Meu Deus do céu, Deus seja louvado por tudo, por esse momento. Me senti à vontade aqui com vocês, né? Nesse bate-papo aí, conversando, falando do que Deus fez, do que Deus faz, do que Ele é e do que Ele pode continuar fazendo. Também para todos os telespectadores, os que estão assistindo agora pelo YouTube, ouvindo esse podcast aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao corações dele, né? A gente fala aos ouvidos, mas quem fala aos corações é o Espírito Santo. Então, ele que convence. Ele que convence. É isso aí. A parte difícil fica com ele. Samira, faça seus agradecimentos, Samira. Eu quero agradecer a Deus porque Ele me escolheu, porque Ele não desistiu de mim e me deu essa oportunidade, entendeu? Essa oportunidade de estar aqui, porque nenhum de nós merecíamos, mas a graça nos alcançou. O amor dele é maior do que tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tchau! Obrigado, Senhor. É isso aí. Para você que ficou aí, muito obrigado. Deus abençoe sua semana. Na verdade, seu final de semana. Deus abençoe completamente. Não esquece de deixar seu like, curtir, comentar, que semana que vem tem mais. Tem mais. Muito obrigado. Tchau. Deus abençoe.